Boa noite, que alegria estar com vocês em mais um Florescer. A gente sempre espera com muita expectativa o nosso encontro. Dessa vez a gente estava com muita expectativa de que desse certo da gente se encontrar pessoalmente, mas infelizmente a bandeira laranja foi erguida na nossa cidade e tivemos, que continuar no online mais um pouco. Mas eu tenho certeza que isso não é impedimento do agir de Deus, isso não é impedimento de nós estarmos perto, mesmo longe, e que o Espírito Santo esteja invadindo agora o lar de cada uma de vocês. Tenho certeza que já está, no momento do louvor, e o Espírito Santo com certeza já está ministrando a vida de vocês. E eu quero trazer hoje uma palavra direto do coração de Deus, para que traga ainda mais entendimento para as nossas vidas, que nós possamos esmiuçar um pouquinho mais o texto que nós temos estudado desde o começo do ano. Então, se por acaso você está nos assistindo pela primeira vez, nós, como Florescer, o Ministério de Mulheres da Sky Church, nós tivemos um direcionamento bem específico de Deus, de estudar, esmiuçar bem detalhadamente o texto de Isaías 58. E principalmente para você que está pela primeira vez, chegou no meio do caminho aqui, Você é bem-vinda, você é muito bem-vinda. Se tiver homens também, vocês são muito bem-vindos, Estamos no online, então todos são bem-vindos. Então, eu vou ler o texto para vocês, que está lá em Isaías 58, se puderem acompanhar junto. Diz assim, a partir do versículo 1. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é esse? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Uau! Que texto tremendo! Como nós temos aprendido e temos sido realmente edificadas com cada parte desse texto. Nesse texto, nós temos tantas promessas de Deus para nós. Quantas coisas Deus fala para nós que são tão especiais. Principalmente nesse final, que acho que é o texto que a gente mais ouve, No versículo que a gente mais ouve desse texto, que fala, e você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. E que seremos reparadores de muros, quem não quer isso? Eu quero ser um jardim bem regado, cujas águas nunca faltam. Eu quero ser reparadora de muros.
Mas Deus nos alerta que para que nós atinjamos esse propósito dele para nós, porque esse é o desejo dele para nós. É isso que ele espera, é isso que ele construiu para nós vivermos. Mas para nós chegarmos a isso, a viver essa plenitude nele, nós precisamos ajustar algumas coisas nas nossas vidas. E é isso que nós temos feito desde o comecinho do ano. Então nós temos esmiuçado esse texto, né? Nós temos tirado da nossa vida várias coisas que Deus tem revelado através da sua palavra, algumas pedrinhas que estão nos incomodando, nos atrapalhando de usufruir da plenitude que Deus tem para nós. Então hoje eu vou esmiuçar com vocês, então vem junto comigo no versículo 10. Eu vou ler de novo. Ele fala assim: se, com renúncia própria, você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Temos uma promessa aí, né? No final ele fala: então a sua luz despontará nas trevas. Em Mateus 5,14 fala: vocês são a luz do mundo. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a luz, ele é luz, ele começa a habitar em nós, nós começamos a ser a luz também. E nós precisamos manifestar essa luz no mundo. O mundo, ele jaz do maligno, o mundo está em trevas. E acredito que todos já passaram pela experiência de entrar em um ambiente totalmente escuro ou estar em casa de boa e de repente dar aquele blackout. Qual que é a nossa primeira reação? Paralisar, né? A gente paralisa, começa a tatear, começa a andar devagar. Por quê? Porque as trevas, a escuridão, ela tira completamente a clareza dos nossos olhos. Ela não nos mostra a direção. Ela faz com que a gente tropece, ela faz com que a gente se machuque muitas vezes, faz com que a gente até machuque os outros, né? Porque a gente não enxerga quem está na nossa frente. Ela não nos dá direção alguma. E a luz, a função da luz é dissipar as trevas, acabar com as trevas. Essa é a nossa função, essa é a minha, essa é a sua função. A luz, ela traz direção, ela traz clareza, ela traz visão. E através de Jesus, nós somos a luz que manifesta essa clareza, essa visão para todas as pessoas que estão em trevas. Quando a gente chega, a luz precisa ser manifesta e as trevas vão embora. E aí, olha que interessante, para a luz se manifestar, ela precisa de movimento, ela precisa estar em alta velocidade. Eu não sei se você lembra, eu tive que dar uma pesquisada nas aulas de física de muito tempo atrás, que inclusive eu não gostava, mas eu lembro que para a luz ela começar a existir, ela precisa estar em movimento. Né? E aí eu pesquisei e diz que a luz também pode ser entendida como um fluxo contínuo de partículas que transportam energia a 300 mil quilômetros por segundo. Então essas partículas, elas só vão se transformar em luz a hora que elas estiverem em movimento. Quando nós ficamos parados, olhando somente para o nosso mundo, as nossas preocupações, quando a gente só fica preocupado com as nossas coisas, com o nosso dia a dia, nos afazeres do nosso dia a dia, nós esquecemos de olhar para fora e nós esquecemos de olhar para o próximo, de manifestar amor para o próximo. Nós deixamos de manifestar a luz. A luz, as partículas que se transformam em luz, elas ficam paradas e a luz não é manifesta. Então, para a igreja, para mim e para você, manifestarmos luz, nós precisamos agir, nós precisamos parar de olhar para nós, parar de nos preocuparmos só com as nossas coisas e começarmos a agir em favor dos outros. E o que a Bíblia fala? Beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos. É isso que fala. A hora que nós fizermos isso, beneficiar os famintos, satisfazer o anseio dos aflitos, aí a nossa luz despontará nas trevas. É isso que Deus espera de nós, igreja. Né? A igreja somos nós, eu e você, nós somos a igreja. Nós precisamos manifestar a luz. O mundo tem vivido em momento de trevas total.
né? Onde a gente olha, se a gente liga a televisão, se a gente liga o rádio, qualquer conversa, né, que a gente vai ter com as pessoas, a gente ouve o quê? Trevas. É trevas na saúde, trevas na educação, trevas na situação econômica, trevas, trevas, trevas. O mundo está em trevas. E como que vai acontecer para essas trevas se dissiparem? Nós, Igreja do Senhor Jesus, precisamos agir. Nós precisamos manifestar aquilo que há dentro de nós. E para que essa manifestação de fato ocorra, nós precisamos agir, precisamos sair das quatro paredes, precisamos parar de ficar olhando só para nós, para nós, para nós. E começarmos a olhar, a focar no nosso próximo, a perceber a real situação dos que estão ao nosso redor, às vezes estão perto de nós, estão em trevas e nós não percebemos porque estamos focando em nós, nos nossos desejos, no que nós queremos para nós. Não é isso. Não é isso que Deus espera de nós. A nossa luz não despontará nas trevas enquanto nós não erguemos a nossa cabeça, né? Parar de olhar para nós e focarmos nos outros. E a promessa, essa promessa, ela inicia com uma condicional. Então ela fala: então a sua luz despontará nas trevas. Além de nós agirmos, né, beneficiando os famintos e satisfazendo o anseio dos aflitos, existe uma condicional, porque existe esse então. Esse então nos mostra, vocês têm que fazer isso, mas tem mais algo que vocês precisam fazer para que a sua luz desponte nas trevas. E o que é esse algo que está lá no começo? Ser com renúncia própria, você beneficiar dos famintos e satisfazer o anseio dos aflitos. Então a sua luz despontará nas trevas. O que é essa renúncia própria? Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Precisamos muito, isso eu falo, né? Deus ministrou para mim primeiro, avaliar o nosso coração. Muitas vezes a gente pode até pensar, mas eu tenho ajudado, eu tenho cuidado do coração aflito, eu tenho feito isso. Mas será que a intenção do nosso coração realmente está alinhada ao que Deus quer, né? À vontade de Deus? Será que não estamos agindo com a motivação errada? Como até em Mateus 6, versículo de 1 a 4, alerta, né? Nos alerta sobre isso. Fala assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai. Portanto, quando der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então, muitas vezes, a intenção do nosso coração, a motivação do nosso coração em dar, né, em ajudar o próximo, não está correta, não está alinhada, né? E como que eu posso renunciar a mim mesma? Como que eu posso o que eu preciso renunciar para poder beneficiar os famintos e os aflitos? E aí eu vou citar 3 coisas que Deus colocou no meu coração. Eu creio que algumas pessoas que estão assistindo, né, precisam ouvir dessas 3 coisas, mas não se limita aí, né? Com certeza tem outras coisas, e que o Espírito Santo possa estar ministrando no seu coração, que você possa estar entendendo quais são as coisas que você precisa renunciar hoje. A primeira coisa é a mágoa. Precisamos tirar a mágoa da nossa vida. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. É preciso decidir perdoar. Renunciar às mágoas, às ofensas. A tendência do ser humano é se agarrar nas suas mágoas, né? Parece que é ilógico, mas normalmente acontece isso.
Muitas vezes o ser humano até abraça a mágoa e curte ali uma tristeza e faz carinho na tristeza, na ferida. Muitas vezes isso até é sinal de que quer a atenção dos outros, né? Eu vou usar isso para que os outros, né, venham cuidar de mim, venham ficar perto de mim, me achem o coitadinho. E isso só nos faz mal, né? Isso só nos causa sofrimento. E o perdão, ele não pode ser facultativo. O perdão é uma decisão e é uma questão de obediência, né? Deus nos pediu para que nós perdoemos aos nossos. Inclusive está no Pai Nosso, né? Jesus orou isso. Quando nós não perdoamos, não importa o que seja, não importa o que a outra pessoa fez, nós estamos negando o perdão que Jesus conquistou por nós na cruz. Nós estamos negando o sacrifício dele por nós. Quantas coisas Jesus passou? Quantas coisas, quantas ofensas, quanto machucado ele sofreu por nossa causa. E ele nos perdoou. Ele nos perdoou. E nada, eu não sei a tua dor, eu não sei o que aconteceu com você. Mas uma coisa eu posso garantir, não é maior do que o que Jesus passou. E se Jesus passou e conseguiu nos perdoar por tudo que nós fizemos para ele, por todas as ofensas, todas as feridas que ele sentiu, eu te digo hoje, você consegue, você pode se livrar da mágoa, você pode se livrar da ofensa, você pode decidir hoje liberar perdão para quem foi que te ofendeu, independente do que essa pessoa tenha feito. E nós só conseguimos perdoar quando nós olhamos o nosso próximo com o filtro de Jesus. E o filtro de Jesus nada mais é do que o amor. Quando conseguimos olhar para o nosso próximo, mesmo que o nosso próximo tenha feito algo muito terrível, quando olhamos para ele com olhos de amor, com olhos de Jesus, nós conseguimos perdoar. É isso que precisa estar dentro do nosso coração. É isso que eu quero. Eu quero ter o filtro dos olhos de Jesus. Eu quero isso para minha vida e eu desejo isso para a sua vida também. Que hoje você consiga liberar perdão, você consiga declarar com a sua boca que a mágoa, a ofensa não existe mais na sua vida. Que você consiga renunciar a si mesma, renunciar essa mágoa, essa ofensa, liberando perdão para a pessoa que te fez algum mal. Amém? Em nome de Jesus. Que isso seja uma verdade a partir de hoje na sua vida. Porque quando nós paramos de olhar somente para nós, quando agimos com renúncia própria, quando olhamos primeiro para Deus e depois para o nosso próximo, aí sim eu consigo perdoar. Aí o perdão não é algo tão difícil, porque eu estou olhando para Ele, eu não estou olhando para mim, eu não estou olhando só para as coisas que fizeram para mim, eu estou olhando para Deus. E aí eu consigo fazer o que Ele fez, eu consigo obedecer. Amém? A segunda coisa que eu preciso renunciar é a inveja. Quando a inveja faz parte da nossa vida, nós não conseguimos nos alegrar com a conquista dos outros. E aí também nós desvalorizamos aquilo que nós temos. Nós criamos a ingratidão dentro de nós. Em Provérbios 14:30, diz que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 27:4, o rancor é cruel e a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? Esses textos nos mostram que a inveja ela é destrutiva, ela é homicida, ela nos mata por dentro. A hora que nós alimentamos a inveja dentro de nós, ali no texto de Provérbios 14:30 fala que a inveja apodrece os ossos. Então ela vai apodrecendo o nosso corpo dentro de nós. Isso nos torna raivosos, isso nos torna pessoas iradas, tristes, realmente destrói, né? Vai nos matando por dentro. E a pessoa que tem inveja em seu coração, quando ela escuta uma boa notícia sobre o outro, quando o outro vem, né, dá uma ligada lá e fala, ai, fulano, olha que legal, eu consegui uma promoção no meu emprego, eu, né, ganhei uma viagem, vou viajar, agora não, né, mas, né, qualquer coisa que a pessoa venha e conte e fica, legal, que bom, mas no fundo,
no fundo, a pessoa não está alegre porque ela pensa, por que não eu? Por que com ele acontece e não comigo? Isso é egoísmo puro, né? É quando a gente olha só para nós, quando a gente só quer o nosso bem. Então, a inveja, ela não permite que essas promessas de Deus aí nesse texto aconteçam, porque não há renúncia própria. Nós precisamos renunciar à inveja das nossas vidas. Quando renunciamos à nossa vontade, não há espaço para inveja, porque aí a gratidão prevalece. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos treinar ações de gratidão diariamente. Mesmo que tenha acontecido coisas, né, estejam acontecendo coisas ruins para vocês, sei que muitas famílias estão passando por muitos problemas, né, agora nesse momento de pandemia, pessoas perdendo emprego, situações emocionais, né, muito afetadas, mas eu tenho certeza que todo dia você tem um motivo para agradecer. Eu tenho certeza que pelo menos um motivo, né? Eu sei que são muito mais, mas pelo menos um motivo você consegue escrever no papel de agradecimento a Deus. E quando a gente para de olhar o que a gente não tem, que o outro tem e eu não tenho, e foca no que Deus me deu, no que eu tenho, no que Deus tem me dado, me sustentado, no que Deus tem suprido na minha vida, a inveja não faz mais parte. A inveja não faz mais parte. E aí eu consigo renunciar às minhas vontades, os meus desejos e focar para Deus, focar no alto. Isso faz com que o nosso eu cada vez seja mais diminuído e a nossa visão esteja cada vez mais focada no lugar certo. Então eu declaro hoje que se você percebeu que a inveja é algo que te atrapalha, é algo que faz parte ainda da tua vida, eu declaro que hoje você consegue renunciar a isso. Eu declaro que hoje você é liberto disso. Em nome de Jesus, eu declaro gratidão sobre a sua vida. Que você consiga olhar diariamente o que Deus tem feito de bom para você. Que os teus olhos estejam focados no que Ele te dá, no que Ele tem feito, em como Ele tem cuidado da sua vida. Amém? E o terceiro ponto, né, a terceira coisa que eu quero dizer hoje que a gente precisa renunciar da nossa vida é a avareza. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Então, aqui nós podemos ver que é possível, sim, nós termos ações de dar para as pessoas, mas sem ser generosos, com avareza. Mesmo dando, mas eu dou, mas eu faço, mas eu ajudo. Mas será que eu estou sendo generoso? Será que eu não estou sendo avarento? Deus, Ele é generoso. E por Deus ser generoso, nós temos que imitá-lo. Ele amou o mundo. Ele deu o seu melhor. Ele deu o seu filho. Era a melhor coisa que Deus tinha. E é assim que nós temos que fazer. Nós precisamos dar o nosso melhor. O que temos dado tem refletido o nosso melhor? Eu oro pelo outro da mesma maneira que eu oro pelas minhas situações? Será que eu oro pelo outro com a mesma intensidade que eu oro quando eu quero alguma coisa? Quando eu vou fazer uma compra para abençoar a vida de alguém e eu estou fazendo uma compra para minha casa junto, será que quando eu vou escolher o arroz, para mim eu pego de uma marca e para o outro eu pego uma marca mais inferior? Não que tenha problema nisso, né? Mas não estamos sendo generosos, porque nós estamos dando o nosso melhor, né? Quando fazemos isso. Será que nós temos repartido os ensinamentos que Deus tem nos dado? Então, muitas vezes a gente se envolve em cursos, em aulas, e Deus ministra, e Deus nos fala, e a gente vai sendo cheio, e a gente vai engordando tudo aquilo que Deus está nos dando de conhecimento. Será que temos sido generosos a ponto de compartilhar aquilo que nós temos recebido, de conhecimento mesmo de Deus? Isso demonstra generosidade. Temos sido generosos com relação ao tempo que tiramos para nossa família.
Será que o tempo que eu passo com os meus filhos, com meu marido, demonstram generosidade? Será que eles têm tido o meu melhor na questão de tempo? E não estou falando de quantidade de tempo. Muitas vezes pode ser um tempo limitado por causa do trabalho, enfim. Mas é o seu melhor? Né? É para a gente refletir mesmo. O tempo que eu tenho tido com os meus filhos, o tempo que eu tenho tido com os meus maridos. Com meus maridos não, né? Com o meu marido. Demonstra avareza ou demonstra generosidade? O nosso dar precisa refletir o coração de Deus. Nós precisamos entender a importância de sermos generosos. Não só quando Deus manda, né? Porque às vezes a gente pensa, mas Deus não tocou meu coração. Deus não falou para mim, então eu vou ficar quietinho aqui. Não, né? Nós não podemos só esperar ele falar, porque ele já nos falou. Ele já nos falou, né? E tem que existir um desejo ardente no nosso coração de beneficiar aos outros, de suprir as necessidades dos nossos, né, que estão perto de nós. Isso é amar, né? Deus fala, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Precisamos demonstrar amor e dar o que nós temos de melhor. A generosidade, ela supre a necessidade das pessoas por completo, corpo, alma e espírito. Podemos ser generosos, dando alimento, né? Dando vestimentas, suprindo o corpo da pessoa. Podemos ser generosos, cuidando da alma aflita, dando consolo, dando palavras de conhecimento, de direção, e isso consola a alma da pessoa. E também o espírito. Quando levamos a salvação para a vida das pessoas, nós estamos edificando o espírito delas, né? Estamos suprindo a necessidade delas. Então é isso que Deus espera de nós, igreja, que nós possamos suprir a necessidade das pessoas, corpo, alma e espírito. Deus falou para Abraão, eu te abençoarei e farei de ti uma bênção. Então tudo que Deus nos dá não é para guardar de nós. Ele não quer que nós só sejamos abençoados, mas quer que nós abençoemos também os outros. Então tudo que Deus nos dá, Ele também quer que a gente reparta com os outros. Deus não quer apenas nos abençoar com um único benefício pessoal, né? Ele quer que tudo que Ele deposita em nós, tanto a questão financeira, tanto a questão de conhecimento e salvação, que a gente transmita para as outras pessoas. Nós não podemos ser represas. As represas, elas só recebem água e acumulam água e não tem para onde sair. Elas só recebem. Deus quer que nós sejamos leito de um rio, onde as águas entram, mas elas saem. Elas entram e elas saem. Há uma corrente que não para de fluir. Entra, mas sai. Entra e sai. É isso que Deus espera de nós, de mim e de você. Que tudo aquilo que Ele nos dá, toda a abundância que Ele nos dá, a gente possa transmitir com generosidade para os outros. E tendo um coração generoso, que se importa com os outros verdadeiramente, nós estamos renunciando à nossa vontade. E há, assim, renúncia própria. E aí, né? A gente entra nas promessas do texto, né? Lá no versículo 10, de Isaías 58. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. A nossa luz, depois que renunciarmos, né, a nós mesmos, ajudando, suprindo os famintos, os aflitos, então a nossa luz despontará nas trevas. Eu creio muito que Noé, ele renunciou muito das suas vontades, né? Ele parou anos ali da vida dele para construir a arca, e através dessa renúncia dele, até hoje nós vemos a luz de Noé brilhar, né? Até hoje nós olhamos para o céu e nós vemos o arco-íris, que é o resultado da renúncia dele lá atrás, há muitos anos atrás. Até hoje a luz dele brilha. E Jesus também renunciou a si mesmo. Se hoje não estamos mais em trevas, é porque Ele renunciou a si mesmo primeiro. E é por isso que a gente precisa também
renunciar às nossas vontades, ajudar o próximo, olhar o próximo com amor, com olhos de amor. Precisamos fazer isso para que os outros sejam libertos da escuridão. E aí a outra promessa é: e a sua noite será como meio-dia. Essa é uma promessa pessoal para nós, para mim e para você. Quando nós paramos de focar em nós, quando eu paro de focar em mim, quando eu renuncio a mim mesma, quando eu tiro tudo aquilo que não agrada ao Senhor, quando eu mato o meu eu e eu começo a ter a ação de beneficiar os famintos e satisfazer o desejo dos aflitos, a minha luz se manifestará nas trevas. E a partir disso, onde havia escuridão na minha vida, onde eu não estava permitindo ali que a luz agisse, a partir daí, onde era noite, onde há problemas na minha vida, aí começará a entrar a luz. Porque eu estou manifestando a luz. A partir do momento que eu paro de ficar focando em mim, de ficar sem manifestar a luz, a partir do momento que eu manifesto a luz, aí o que há de trevas na minha vida, problemas, escuridão, às vezes problemas no seu casamento, às vezes algumas questões emocionais que você passa que ainda são noite na tua vida, né? Essa noite se trata de problemas. Se existe algum problema na tua vida que tem te afligido, esse texto fala: a partir do momento que você manifestar a sua luz, esses problemas também serão como o meio-dia, e o meio-dia é o momento do dia que o sol brilha mais forte. Então eu declaro isso sobre a sua vida hoje, que aonde há noite na sua vida, que comece a haver luz, que a luz do Senhor manifeste-se na sua vida, seja qual for o problema, que nós, Igreja do Senhor, nós possamos agir, né? Nós possamos ter ações de amor, de manifestar o que Jesus nos ensinou. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Senhor, muito obrigada pela tua palavra, obrigada por cada direcionamento que o Senhor tem nos dado como ministério, Senhor, do Florescer. Obrigada por esse texto tão precioso, Senhor, que nos dá tantas promessas especiais daquilo que o Senhor deseja para nós, mas também nos alerta de tantas coisas que nós precisamos renunciar, que precisamos deixar de fazer. Eu declaro, Senhor, que hoje o Senhor está ministrando o coração de cada pessoa que está assistindo esse culto, que cada um, Senhor, possa estar entendendo de uma forma muito clara o que precisa renunciar na sua vida, né? Hoje falamos, Senhor, sobre renunciar à mágoa, sobre renunciar à inveja, sobre renunciar à avareza, mas eu sei, Senhor, que tem pessoas que têm outras coisas e que o Senhor esteja falando de uma forma muito clara, que essas pessoas, Senhor, possam estar entendendo o que precisam tirar da sua vida para que a sua luz seja manifesta, Senhor, para que a sua noite, os problemas, Senhor, venham com a sua luz e transmitam, Senhor, uma luz tão forte como a luz do meio-dia. Eu declaro, Senhor, que nós, Igreja do Senhor Jesus, começaremos a agir. Nós somos uma igreja em ação, nós somos uma igreja, Senhor, que não fica só preocupada com o nosso querer, com as nossas vontades, mas sim nos preocupamos com os outros. Deus, eu declaro isso sobre nós, Senhor, sobre a Sky especialmente, que nós possamos ter um olhar de amor, de compaixão, que nesse mundo, Senhor, que jaz do maligno, que está em trevas, que nós possamos trazer a tua luz, que as trevas se dissipem, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por compartilhar comigo dessa palavra. Eu espero muito que o Senhor tenha edificado a sua vida e nos encontramos no próximo Florescer. Deus abençoe. Te adoramos, Jesus. Vitória.